Amém. Boa tarde, irmãos e irmãs. Graça e paz. Como é que vocês estão? Tudo certo? Que bom, tá frio hoje, né? Mas a presença de Jesus vai nos esquentar. Irmãos, posso confessar uma coisa para vocês? Eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, desde que eu era criança. Morria de medo de montanha-russa, morria de medo de sair andando por aí sozinho, mas tinha uma das coisas que eu tinha medo mesmo, era quando eu ia dormir, apagava a luz, ficava escuro, eu não conseguia identificar se eu estava de olho aberto ou de olho fechado. Acontece isso com vocês também ou não? Eu morria de medo quando o quarto estava tão escuro que eu abria o olho e não sentia diferença nenhuma. Eu tinha pavor disso. Por isso eu sempre teve nos meus quartos aquelas luminárias, aquela luz no cantinho, deixava uma TV ligada para não ter esse desespero. Eu confesso para vocês que eu sempre me senti mal em relação a esse medo. Mas tem outras pessoas que têm medo do escuro também. Tem alguém aqui que tem medo do escuro? Levanta a mão aí para me confortar. Aí, ó, Valquíria, Estevão, Nina. Dá medo, não dá, cara? Parece que não muda nada, não consegue. Eu morria de medo do escuro quando era criança. Esses tempos, eu estava ouvindo uma pregação de um pastor e eu fiquei feliz, porque ele tem o mesmo medo que eu. E ele disse que por toda a vida, sempre morou ele, a mãe, o irmão dele, junto com uma irmã. E ele sempre dividiu o quarto com o irmão. Acontece que o irmão era um pouquinho mais velho. E aí chegou o tempo do irmão fazer faculdade em outro lugar. Por isso ele começou a dormir sozinho no quarto dele. E mesmo ele já tendo uma boa idade, tendo uns 12 anos ali, ele morria de medo. Por isso ele fala que para dormir, ele ficava orando fervorosamente até que ele pegasse no sono. E ele ficava lá orando. Mas teve um dia específico que ele orou fervorosamente e dormiu. Mas no meio da noite ele sentiu uma presença. Mas não era uma presença boa, não. Não era a presença de Deus. Ele sentia que tinha alguma coisa no quarto dele. Ele falou que ele estava morrendo de medo de abrir o olho. E quando ele abriu o olho, ele viu meio que um vulto que estava na cama que antigamente era do irmão. E quando ele viu aquele vulto, ele ficou morrendo de medo, porque ele pensou, meu Deus, meu irmão está lá na outra cidade fazendo faculdade. O que será que está aqui na minha frente? E diante disso, ele fez o que qualquer crente faria numa situação como essa. Ele falou duas frases. Está amarrado em nome de Jesus e sangue de Jesus tem poder. Não é assim que a gente faz? Quando a gente vê alguma coisa que está meio estranha, quando a gente tem um pesadelo, a gente logo acorda e fala essas frases. Ele falou que ele disse isso com força dentro dele, mas ao mesmo tempo aquele vulto permanecia ali sentado na cama do lado. Ele falou, meu Deus, vou ter que enfrentar esse tal desse vulto. Então ele levantou, esperou um pouquinho e disse, sai em nome de Jesus! E quando ele disse aquilo, a pessoa bateu assim, você tá doido, mano? Sou eu, a tua irmã. Tava sozinho de dormir sozinho, tava com medo de dormir sozinho no quarto aqui do lado e vim aqui pro seu quarto. Não é ninguém não, pode ficar tranquila que sou eu. E ele percebeu uma coisa, de que assim como ele tinha medo de dormir sozinho, a irmã dele também tinha. E que é normal, e que todo mundo tem dificuldade de estar sozinho. Não é verdade? Muitas vezes, em momentos da nossa vida, tem várias e várias circunstâncias em que a gente se sente só. Estar sozinho não é algo bom. Mas sabe qual é a certeza daquele que crê em Jesus? Daquele que entregou a sua vida para o seu Senhor e Salvador? É a certeza de que ele nunca está sozinho, porque o Espírito Santo de Deus sempre está conosco. E a gente precisa ter essa convicção no nosso coração. E é justamente sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa tarde. Portanto, se os irmãos puderem e quiserem, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 20. Nós vamos ler do verso de número 10 ao verso de número 16. João, capítulo de número 20, verso de número 10 ao verso de número 16. Eu vou ler a palavra na tradução NVI e espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Onde a palavra do Senhor diz assim, os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhes perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que está chorando?
quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria? Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, para que possamos buscar ao Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos pelo seu cuidado, pelo seu amor e por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mas, em especial, nessa tarde, nós queremos te agradecer pela sua presença, porque nós sabemos que o Senhor está aqui. Por isso, nesse momento, nosso pedido é: Pai, quebranta o coração de cada irmão que está aqui, de cada irmão que está assistindo esse culto de forma online, para que a sua palavra possa fazer vida em nossos corações e para que possamos ter consciência de que o Espírito Santo do Senhor sempre está conosco e que, por isso, nós nunca estaremos sozinhos. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu gosto muito desse texto que nós acabamos de ler, porque ele nos ensina de que nem sempre as coisas são como a gente espera, mas mesmo com as coisas não sendo como a gente espera, se a gente tem Jesus, nós podemos ter paz, mesmo diante de circunstâncias difíceis. E foi exatamente isso que Maria desfrutou naquele momento. Por quê? Porque as coisas não aconteceram da forma como ela esperava. E por isso, ela estava chorando. E quando os dois anjos perguntaram para ela o porquê que ela estava chorando, ela disse o seguinte: levaram embora meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Por que Maria ficou desesperada? Porque ela não entendia que a partir daquele momento ela podia sim desfrutar da presença de Jesus através do Espírito Santo e de que o mestre dela não tinha morrido, ele já tinha ressuscitado, estava vivo e ela poderia provar da paz que vem do Senhor. Nós precisamos ter o mesmo entendimento. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós começamos a entender que nós não adoramos um Deus que está morto, mas um Deus que está vivo e vive dentro de nós. Por isso, por mais que as coisas não aconteçam da forma como a gente esperava, a gente simplesmente tem que confiar no Senhor, se apegar na presença dEle, porque Ele nos fortalece. E pensa como foi para os discípulos. Eles ficaram 3 anos caminhando com Jesus. Muitos largaram tudo, emprego, família, casa, para seguir o Senhor. E o que a gente pode notar é que eles esperavam que o reinado de Jesus seria diferente. Porque o que eles esperavam é que Jesus iria destruir o Império Romano e que ia reinar com eles, e que eles iam fazer parte desse reino. Mas o que aconteceu foi bem diferente. Jesus foi crucificado, e a impressão que eles tinham é que Jesus tinha sido derrotado. E a única esperança que restavam para eles, na cabeça deles naquele momento, é se eles pudessem ver o corpo de Jesus, mesmo morto. E por isso Maria estava chorando, porque as coisas não aconteceram da forma como ela queria. Mas ao mesmo tempo, ela tinha se esquecido que Jesus já tinha avisado sobre essas coisas. Eu acho bem interessante porque quando a gente lê ali o Evangelho de João, a gente pode perceber que Jesus ia com bastante cuidado falar que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar, para que o povo entendesse, mas principalmente para que o povo não ficasse tão frustrado na hora em que ele partisse. Mas mesmo assim o povo ficou nervoso. O que a gente pode perceber lá em João 16 é que Jesus fala: eu estou indo, daqui a pouco eu volto, mas eu vou de novo. Mas fiquem felizes, sintam-se gratos. Sabe por quê? Porque é melhor que eu vá. Porque quando eu for, vai vir o conselheiro. E o conselheiro vai estar com vocês. O conselheiro vai estar ao lado de vocês. O conselheiro vai dar força para vocês. Por isso, se apeguem nele. E Jesus queria dizer bastante também em relação ao sofrimento. Porque Jesus diz assim: vocês estão vendo que o mundo me odeia? Então, se vocês me seguem, o mundo vai odiar vocês também. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser maltratados, as pessoas vão falar mal de vocês, vocês vão sofrer, mas busquem em mim a paz, e no meu Santo Espírito, no Conselheiro, o que vocês precisam, e será concedido a vocês. Jesus em nenhum momento mentiu. O que eles queriam é que a vida fosse gloriosa, mas o que Jesus olha para eles e diz é de que eles iriam sofrer. E nós precisamos ter essa consciência também. Nós vamos sofrer. Vai ser difícil, mas nós temos o Senhor do nosso lado. Nós temos o próprio Deus que habita dentro de nós. Eu acho bem interessante o capítulo 16 de João, porque Jesus olha para os seus discípulos e disse que eles teriam dores de parto, e que em um momento eles ficariam tristes porque ele tinha morrido, e que o mundo todo ficaria feliz, mas que eles não deveriam ver nisso um problema,
porque as dores que eles sentiriam, os sofrimentos que eles sentiriam, produziriam para eles algo muito bom, o Espírito Santo habitando dentro dos seus corações. É por isso, irmãos, que quando as coisas não vão como a gente imaginava, quando as coisas estão difíceis, quando as circunstâncias estão extremamente adversas, ao invés da gente ficar chorando, se lamentando, a gente tem que se alegrar, a gente tem que agradecer, porque apesar do sofrimento, o Senhor habita dentro de nós e isso nos traz paz. João 16:33 é bem claro em relação a isso. Jesus está dizendo, digo a vocês para que em mim vocês tenham a paz. No mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Nos momentos de dificuldade, é esse texto que nós devemos trazer para nós, que nós devemos falar aos quatro ventos. Ele nos deixou a paz. E no mundo, a gente vai ter mesmo aflições. É comum, é normal. A gente não precisa ter medo, não. Ele venceu o mundo. E o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós irá nos ajudar a vencer toda e qualquer dificuldade. Mas a questão é, será que a gente está disposto a suportar essas dores para que a alegria do Senhor seja gerada em nós? Porque mais do que saber que o Espírito Santo está dentro de nós, nós precisamos reconhecer que o Senhor Jesus não está morto e vive em nós para nos dar a paz. Foi exatamente isso que aconteceu com Maria nesse texto. Ela estava toda chorosa. E aí os anjos perguntaram para ela por que ela estava chorando e ela falou porque tinham levado o corpo do Senhor dela e ela não sabia onde estava. Mas aí o que a palavra diz no verso número 14 é que Jesus se aproximou de Maria e ficou ali nas costas dela e fez mais uma pergunta do porquê que ela estava triste. Mas o que a gente nota nesse momento é de que Maria não reconheceu que aquele homem que estava falando com ela era Jesus. Porque no verso 15, ela achava que Jesus era o jardineiro. E por isso ela pergunta mais uma vez, se o Senhor levou o corpo do meu Senhor embora, diga-me onde o Senhor colocou e eu o levarei. Irmãos, como nós podemos aprender com essa passagem? Maria tinha Jesus à sua disposição, mas ela não reconhecia que Jesus estava ali. E sabe por que muitas vezes nós sofremos? Sabe por que muitas vezes nós perecemos? Sabe por que muitas vezes a gente acaba sendo destruído? Porque nós temos à nossa disposição a paz do Senhor Jesus, mas não reconhecemos que Ele está ali. Não reconhecemos que nós precisamos dEle em todo o tempo. E aí não adianta. Muitas vezes nós preferimos seguir os conselhos do nosso coração endurecido, ao invés de entendermos de que o Santo Espírito habita em nosso coração. Esse problema não é novo, não é só comigo, não é só com você, é com todo mundo e com todo o povo de Deus. E a gente pode perceber isso lendo a Bíblia, principalmente no livro de Jeremias. Deus tem falado muito comigo através desse livro. Se você nunca estudou o livro de Jeremias, irmão, te dou uma dica. Estuda o livro de Jeremias, por favor, porque lá tem coisa boa demais. E tem falado muito ao meu coração. E um dos textos que Deus tem falado bastante comigo é o que está escrito lá em Jeremias 9, do 13 ao 14. E Jeremias pergunta para Deus assim, Senhor, por que a gente está nessa situação tão difícil, tão desastrosa? Parece que nada dá certo, parece que o povo não muda, parece que a gente não vai para frente. Por que a gente se colocou nessa situação? E aí Deus falou para Jeremias o seguinte, olha, o povo está perecendo desse jeito porque vocês abandonaram a mim. Vocês abandonaram a minha lei. Vocês pararam de me obedecer. Vocês pararam de obedecer a lei que eu dei para vocês. E ao invés de me seguirem, sabe o que vocês fizeram? Vocês foram lá e seguiram outros povos. Vocês foram lá e seguiram a dureza do coração de vocês, como se vocês vivessem sozinhos. Mas eu estava com vocês. Vocês estão procurando outros deuses, assim como seus antepassados ensinaram, ao invés de me procurar. E como vocês não me procuram, eu não me revelo. E por vocês não me conhecerem, vocês não se entregam para mim. E, consequentemente, vocês vivem dessa forma. Será que isso não tem acontecido na nossa vida também, irmãos? Ao invés de recorrermos a Deus, muitas vezes nós recorremos a outros deuses. A comida, a ansiedade, ao trabalho, ao dinheiro, aos nossos relacionamentos.
e por recorrermos a outros deuses, por não buscarmos ao nosso Senhor, por não reconhecermos que Ele está conosco, disposto a nos ajudar, acabamos nos complicando. Tudo porque tentamos buscar a paz do mundo, ao invés de buscarmos a paz de Deus, que está dentro de nós, em nosso coração, através do Espírito Santo do Senhor. E o que eu acho mais bonito no livro de Jeremias é um pouquinho antes, Jeremias 4, onde o Senhor fala algo para Jeremias que é bem interessante da gente estudar e perceber. Porque Deus olha para Jeremias e diz assim, você sabe qual que é o problema de vocês? É que vocês ficam se embelezando aí para outros deuses. Vocês ficam fazendo o que agrada a outras nações, o que agrada a seres humanos, e não buscam me agradar. E por isso vocês ficam aí, tentando buscar em outros lugares e não em mim. E aí a coisa aperta. Mas o que eu acho bem bonito é o versículo de número 20, onde o Senhor diz assim para Jeremias, vocês ficam indo aí atrás dos seus amantes e, consequentemente, estão me desprezando. Mas sabe o que está acontecendo com vocês agora? Os seus amantes estão desprezando vocês e também estão tirando de vocês a vida. Não é muitas vezes o que acontece com a gente? Ao invés de buscar agradar a Deus com o que nós somos, com o que nós fazemos, com o que nós temos, nós ficamos agradando outros deuses. A gente fica se embelezando para outros amantes. E aí, quando o negócio aperta, quando a vida fica difícil, quando o negócio fica ruim, os nossos amantes nos desprezam, nos abandonam e nos tiram a vida. Mas se a gente decidir se embelezar para o Senhor, fazer as coisas que agradam o coração de Deus, se nos entregarmos ao Senhor e não aos ídolos, não aos deuses, não aos nossos desejos, Ele vai nos conceder paz e nos dará um futuro melhor. Quantas vezes nós não entramos em enrascadas porque queremos nos embelezar para os outros, ao invés de fazermos aquilo que agrada ao Senhor. Isso é besteira, porque os deuses desse mundo não nos amam. Os deuses desse mundo não querem o melhor para nós. Os deuses desse mundo nos tiram a vida, mas o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se buscarmos a paz do Espírito Santo de Deus, Ele vai nos conceder um novo caminho. Sabe por quê? Porque Ele nos conhece, Ele nos ama e mais do que isso, Ele nos chama pelo nome. O que eu acho mais bonito desse texto que nós lemos é no versículo de número 16, onde depois de Maria confundir Jesus com o jardineiro, Jesus simplesmente diz o nome dela. Eu fico imaginando qual é a voz de Jesus. Tem tanto pregador que tem uma voz bonita, né? Eu imagino qual que era a doçura da voz de Jesus. Eu imagino ele falando, Maria. E quando Maria ouve a voz do Senhor, quando Maria reconhece que Jesus estava ali, eu imagino a explosão de alegria que foi dentro do coração dela. E ele pensou, ele não morreu, ele está vivo, ele está aqui comigo. Glória a Deus por isso. E aí ela olha para Jesus e simplesmente diz, Rabone, mestre, é o Senhor. Eu imagino o coração dela explodindo de felicidade, porque ela sabia que não estava sozinha e que o Senhor dela não estava morto, mas que o Senhor dela estava vivo. E que na hora do desespero, na hora da angústia, na hora da aflição, o Senhor não abandonou ela. Muito pelo contrário, o Senhor chamou ela pelo nome. Irmãos, na hora do desespero, na hora que a gente não sabe mais o que fazer, se nós reconhecemos a presença de Jesus, Ele nos chama pelo nome. Ele diz assim, Juninho, filho amado, eu estou aqui. Ele diz assim, Paulo, filho meu, eu estou à sua disposição. Ele diz, Valquíria, me chama, que eu te chamo pelo nome. Eu te ponho para perto. Eu tiro de você todo o medo. Eu capacito você a viver coisas novas em mim. Irmãos, nós temos um Deus que nos chama pelo nome. Nós nunca estamos sozinhos, Ele sempre está conosco. Por isso nós não devemos agir como se estivéssemos a sós. Nós devemos entender que no Senhor nós sempre teremos companhia. Um amigo que morreu por nós e que está disposto a fazer por nós qualquer coisa para que então a vontade de Deus seja vivida em nossa vida. Prometo para os irmãos que eu estou acabando. No capítulo 32 de Gênesis, a gente pode perceber
o que Jacó fez antes de se encontrar de novo com Esaú. E Deus fala muito comigo através da vida de Jacó. Mas essa passagem específica eu acho incrível. Por isso, se você nunca leu, nunca estudou, quando chegar em casa, lê lá. Gênesis 32. E o que eu acho bem interessante aqui é que eu imagino o quanto o coração de Jacó estava aflito. Porque ele tinha roubado lá a primogenitura do seu irmão, tinha fugido por um tempo, trabalhado com Labão, e agora ele teve que voltar para Esaú. Ele precisava se encontrar com ele. Então imagina o medo de Jacó de Esaú querer fazer alguma coisa com ele. E quando ele estava nesse caminho de retorno, o que a palavra nos diz é que chegou um momento em que eles precisavam passar pela passagem de Jaboque. E aí o que Jacó fez? Jacó mandou todas as suas mulheres, todos os seus bens, todas as suas posses primeiro. E ele não atravessou junto com eles. Ele ficou onde ele estava e passou a noite ali. Mas o que a palavra nos diz é que durante a noite, um homem veio até Jacó e começou a lutar com ele. Eles lutaram quase a noite toda. E quando aquele homem já não aguentava mais, ele encostou na coxa de Jacó de um jeito que deixou a coxa toda estranha e ele nunca mais conseguiu andar da mesma forma. E quando já estava quase amanhecendo, aquele homem falou: por favor, me deixa aí, Jacó. Não aguento mais ficar brigando com você. E aí Jacó olha para eles e diz o seguinte: eu só irei quando você me abençoar. E aí naquele momento, aquele homem pergunta para Jacó: como que é seu nome? E ele diz: Jacó. E aí aquele homem olha para Jacó e diz o seguinte: seu nome não é mais esse, o seu nome agora é Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Naquele momento, Jacó percebeu que ele lutou com Deus. No livro de Hebreus a gente pode perceber isso. No próprio capítulo Gênesis 32 nós podemos perceber que Jacó lutou com Deus também. Ou seja, ele se resolveu com o Senhor. E aí ele não estava mais sozinho. Ele sabia que não estava mais a sós. Ele sabia que podia vir o que vier, podia chegar qualquer circunstância diante da vida dele, que ele não estaria só, mas de que ele era filho de Deus, de que ele era amado por ele e de que o Senhor daria força para ele superar toda e qualquer situação. Muitas vezes na vida a gente fica como Jacó. A gente acerta a vida de todo mundo, dos filhos, das pessoas que estão ao nosso redor, dos pais, mas aí a gente se sente sozinho. Porque parece que a gente está fazendo tudo para todo mundo, mas ninguém está fazendo nada para a gente. E a gente acha que está solitário, que não tem ninguém. Mas se a gente fizer como Jacó e se acertar com Deus, mesmo que demore uma noite toda, derramando tudo aquilo que a gente está sentindo, tudo aquilo que está no nosso coração, Ele muda a nossa história. Ele muda o nosso nome. Ele diz que nós não estamos mais sozinhos, mas de que Ele está conosco. Ele nos chama. Ele diz que nós somos filhos amados. Ele nos atrai pela sua voz, transforma quem nós somos e as situações que nós estamos enfrentando. Mas para que isso aconteça, a gente precisa se resolver com Ele. E a pergunta que eu faço para você nessa tarde: o que você precisa resolver com Deus? Hoje Ele está olhando para você e dizendo: Dagmar, confia em mim. Eu estou contigo. Pode vir o que vier, eu vou estar do teu lado sempre. Hoje Ele está falando: Ivani, eu vou sempre estar com você. Você nunca vai ficar sozinho, porque eu te amo. Eu morri por você naquela cruz. Doutor Onésimo, excelso Criador, como o Senhor sempre fala nas orações, o excelso Criador vai estar com você. Não precisa ter medo. Ele vai estar sempre do nosso lado. E quando Ele nos chama pelo nome, isso nos traz paz. E nós sabemos que podemos entregar tudo que nós somos no coração dEle. Gosto muito de um texto que está lá em 2 Timóteo 4,17. E o que a gente pode perceber aqui é Paulo compartilhando com uma pessoa que estava começando no ministério, ou que estava enfrentando o ministério já há algum tempo, que era Timóteo, falando para ele que muitas vezes ele se sentiu sozinho também. E ele estava relatando uma experiência para que Timóteo pudesse entender que por mais que ele se sentisse sozinho, ele nunca estaria, porque o Espírito Santo estaria com ele. E sabe o que Paulo diz nesse versículo? Ele diz: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que através de mim a mensagem fosse plenamente proclamada e os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. Paulo estava cheio de leão querendo tirar a vida dele. Paulo estava cheio de problema, cheio de coisa para resolver. E quando ele achou que os discípulos iam aparecer, que os pastores das outras igrejas iam ajudar, ele se sentiu sozinho. Mas ao mesmo tempo ele disse: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças.
Ele continuou cumprindo o propósito, pregando, proclamando a palavra de Deus. E as pessoas foram salvas, curadas. E quando ele menos esperou, ele foi liberto da boca do leão. Por isso que eu quero que você guarde, nessa tarde, é de que você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus está com você. E que não importa se todo mundo te abandonou, o Espírito Santo nunca vai te abandonar. Por isso permanece firme no Senhor, permanece nos caminhos de Deus, que quando você menos esperar, Ele vai te libertar da boca do leão. Amém? Irmãos, eu queria orar por você. Eu não me importo se ninguém ficar de pé, mas se você acha que muitas vezes, quando você está sozinho, você acaba recorrendo a outras coisas e não ao Espírito Santo. Se muitas vezes você percebe que você está se entregando à tristeza e não ao Senhor. Se muitas vezes você está sentindo que você devia buscar mais o Espírito Santo nos momentos difíceis, eu queria que você colocasse de pé, que eu queria orar por você. Se você sente que o Espírito Santo precisa ser aquele que vai consolar suas almas no momento difícil, eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Amém. Glória a Deus. Que bom, que bom. Deus é bom. Deus é bom. Coloca as suas mãos para frente assim, como se fosse receber uma porção do Senhor nesse momento. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelo seu amor, te agradecemos pelo seu cuidado e por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecemos também, Pai, porque o Senhor é fiel, o Senhor é bom e o Senhor está conosco em todo o tempo. Por isso, nesse momento, Pai, eu peço por cada irmão que está aqui, por cada irmã que está aqui e que entendeu que não está mais sozinho e que precisa buscar o Espírito Santo de Deus. Que em todos os momentos de dificuldade, que em todos os momentos de luta, eles não recorram a ídolos, mas que eles recorram ao seu Santo Espírito e que eles ouçam o Senhor chamá-los pelo nome, para que então eles tenham paz. Que o Senhor nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de orarmos pelo pedido, queria que você ficasse ainda de olhos fechados. E todos os irmãos aqui ficassem de olhos fechados. Não quero ninguém de olho aberto. Se você sente que você quer entregar sua vida para Jesus nessa tarde, se você sente que você já entregou sua vida para Jesus, mas está distante dele há muito tempo, e você quer fazer essa oração de novo, mais uma vez, eu peço para você ficar com a mão, levantar a mão aí no seu lugar. Ninguém está vendo, ninguém está olhando. Não se sinta julgado. Amém. Amém, amém. Agora coloca a sua mão no peito e repete essa oração junto comigo. Você não precisa ficar constrangido. Pode falar alto. Fala assim comigo. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu por mim naquela cruz e ressuscitou. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor me deu uma nova vida e que ela só será vivida pelo Espírito Santo. Por isso eu convido o Senhor a fazer parte de todos os meus dias, em todas as horas, em todos os momentos. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, irmãos. Amém.